Bom dia, Lucas. Bom dia, Gabriel. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Hugo. Beleza, estão me ouvindo direitinho? Joia. Dá um tempinho aqui para a galera chegar para a gente começar. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Hugo, eu estou preocupado com você. O que, Carlão? Bom dia, Guilherme. Bom Rapaz, dia, professor. agora que eu tô sabendo que você está com carteira de motorista, né? Já pensou? Um carro ou uma moto é uma arma na sua mão. Tem que tomar cuidado. Eu, quando estou saindo Que na rua isso, agora, Carlos? eu tô sempre de olho para ver se você não tá vindo por lá. Quando eu vi quando eu vi um coroa andando assim meio tonto, você vai ver. Deixa eu ver, Mancando, não. mancando. Andando, mancando. Eu vi um coroa andando meio de lado, assim, andando meio arqueada, rapaz, eu vou correr atrás. Aí, tá vendo? Eu tô falando, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que me prevenir. Mas você já pegou a carteira? Não? Você está fazendo ainda os exames ou já fez É, tudo? eu tô, já tô, já tô na rotina já da autoescola. Ah, tá. Mas aí depois Vai marca, demorar ainda. marca o teste no Detran, O demora, né? psicoteste, o psicoteste É o o meu pro... desafio para mim vai ser o psicoteste, né, Também de acho, dirigir. eu também acho que passar no psicoteste não é um problema. Não fala Vai, não, você, esse vai demorar no psicoteste. psicoteste. Eu quase perdi nesse psicoteste quando eu fiz. Na época. Você Psicoteste tem até. cara, viu, Carlos? Você tem cara de quem perdeu. Moço, hoje eu não sei como é mais, não. Mas na minha época, que não era no computador, né, era no papel, aí o cara te dava uma folha de papel em branco e aí mandava, por exemplo, você desenhar uma paisagem, uma casa, qualquer coisa assim. Aí se você fizesse o desenho e não fizesse uma linha para representar que aquilo era o solo, né? Aí você já estava perdido, porque como é que a casa vai ficar flutuando ou qualquer objeto vai ficar flutuando? Tem que ter a margem para representar o solo. Aí era cheio de pegadinhas assim. Hoje em dia eu não sei mais como é não, mas não deve. Tem simulados na internet, você sabe, né? E aí você faz o simulado dos exames. Aí são Acho questões. que a própria autoescola já Já, fornece. já faz, exatamente. Eles são bem parecidos. Muda pouca coisa, a linha de raciocínio é a mesma. Aí fica mais fácil. É tranquilo. Bom, meus queridos, as Giovanni meninas. passou, professor. Então tá Quem praticamente passou? boa. Quem passou? Quem foi que passou? Giovanni passou. Não, não acredito, não. Giovanni? Ai, meu pai do céu. E agora eu tenho que andar com atenção redobrada, então, na Giovanni, rua. pô. Minha Nossa Senhora, que é isso? Esse mundo tá perdido, viu? Boa. Vamos lá. Bom dia para as meninas que eu não vi aí, não falei. Caroline, Vitória que entrou, Lucas Henrique que entrou, não tinha falado. Bom dia para todos. Meus Bom dia, queridos, professor. continuando aí as nossas análises de questões do Enem. Quando for na aula de quinta-feira, nós vamos revisar a acústica, tá?
onda sonora, que também cai algumas questões no Enem, já vi questões de efeito Doppler lá no Enem, tá? Mas essa aula de hoje, como eu não passei a lista para vocês, a gente vai responder junto aqui algumas questões que eu separei para vocês, outras questões do Enem também, relativo aos assuntos que nós já havíamos estudado, tá? Já havíamos revisado ou visto lá no primeiro, segundo, terceiro ano. Nós vamos comentar essas questões hoje. Na aula de quinta eu vou falar de acústica, onda sonora, e vou pegar outros exemplos também de questões do Enem. Como é que vocês foram no simulado que vocês fizeram semana passada? Abra aí o microfone, me dê um retorno. Estava fácil, estava difícil? Como é que estava? Caiu o que de física? Rapaz, exato, estava difícil, viu, professor? Foi? De física não caiu ondulatório. Não caiu ondulatório, eu achei estranho. Caiu energia elétrica? Caiu mais, tipo assim, caiu uma questão de resistor, aquele de em série, sabe? Sei. Que eu esqueci o nome. Associação de resistores, né? Ligações em série? Não lembro direito. Associação em série de Associação de resistores. resistores, é. Isso. Caiu, questão dessa, caiu de... Cálculo de energia caiu? Caiu também de... Não lembro. Uhum. Mas como eu te Deixa eu falei, ver aqui. é um simulado, né? E aí, obviamente, eles elaboram mais ou menos no estilo do Enem, mas os assuntos são esses que a gente está trabalhando, tá? Os que são mais cobrados. E é aquilo que eu falei também na outra aula. Não significa que eles irão cobrar só esses assuntos, né? Todo o conteúdo do ensino médio pode ser cobrado. É porque a tendência natural é eles cobrarem mais esses assuntos que já foram cobrados. Por isso que é importante a gente revisar todos aqui, tá? Mas a gente vai dando ênfase aqui aos que foram mais cobrados, beleza? Então vamos lá. Na de hoje eu separei essa listinha, vai ser a primeira da quarta unidade, tá? Que a gente vai comentar aqui. Na sexta-feira eu vou elaborar outra lista para vocês, também só com questões do Enem. Essa daí eu vou mandar na sexta, para vocês me entregarem na segunda-feira da outra semana, que aí na aula de terça a gente vai corrigir e comentar também. É porque essa daqui, como vocês estavam fazendo simulado semana passada, eu não enviei para não sobrecarregar vocês. E aí a gente vai responder aqui, analisar juntos, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira questão, ele diz o seguinte: um portão está fixo em um muro por duas dobradiças. Você tem a dobradiça A e a dobradiça B, conforme mostra a figura. Sendo P o peso do portão. Então, todo esse portão aqui que está mais escuro, ele tem um peso, tá? E esse peso vai forçar esse portão para baixo, é lógico. Porém, as dobradiças, elas são dimensionadas para suportar o peso do portão. Assim como uma dobradiça de uma porta, uma dobradiça de uma cancela ou de qualquer outro equipamento, tá? Que é utilizado para fechar um vão. Vocês podem observar que tem, por exemplo, portas mais leves têm duas dobradiças, portas mais pesadas têm 3, 4 dobradiças. Isso é calculado para suportar o peso e manter a porta flutuando, porque essa porta ela não pode pegar no chão, porque isso vai dificultar a abertura da porta ou do portão. Caso um garoto se dependure pela extremidade livre, então o garoto vai pendurar aqui, ó, na extremidade livre do portão. Supondo que as reações máximas suportadas pelas dobradiças sejam iguais, o que vai acontecer? É mais provável que a dobradiça A arrebente primeiro, que a B arrebente primeiro que a A, que as dobradiças arrebentem simultaneamente, que nenhuma delas vai arrebentar, não vai sofrer nenhum esforço, ou o portão vai quebrar no meio, o portão quebraria ao meio e nenhuma das dobradiças sofreria alteração. Então, essa questão é uma questão que tem uma análise um pouco complexa, tá? A princípio, você vai direcionar para torque. Torque é o momento da força. Não sei se vocês lembram,
eu disse para vocês que o torque ele é uma grandeza que representa a força aplicada em direção ao ponto fixo, tá? Então, ainda dei o exemplo da porta. Utilizei na época a porta da sala. E aí, uma pessoa abrindo a porta pela maçaneta, ela vai aplicar menos força do que se ela tentar abrir ou fechar a porta pelo meio da porta, tá? Isso porque, quanto maior a distância do ponto fixo, menor a força que você tem que aplicar para fazer esse dispositivo girar. No entanto, nessa questão aqui, tudo leva a direcionar para o torque, mas a análise não vai ser feita em função disso. Por quê? Vamos analisar aqui. Ó. Como eu disse, é uma análise um pouco mais complexa, tá? Sobre o momento da força. Pessoal, caiu aqui a internet. Opa. Caiu a internet, viu? Aí interrompeu a aula, mas voltou agora. Todo mundo está visualizando aí, está me ouvindo? A internet hoje aqui está terrível. Tá caindo. Sim, agora tá bom. Beleza. Aí, se cair, vocês vão me desculpando aí, mas a internet aqui hoje está péssima. Meu filho estava assistindo a aula mais cedo e caiu várias vezes, tá? Mas aí, se for caindo, ela vai voltando, infelizmente. A gente vai ter que... Aí tá acusando que está instável novamente. Vamos ver aqui como é que vai ser no decorrer. Mas vamos voltar aqui à análise, tá? Todo mundo está me ouvindo direitinho? Todo mundo vendo aqui a figura? Pode continuar? Sim. Beleza, então vamos lá. Então é o seguinte, ó. O torque ou momento da força no portão, tá? Ele vai ser dado pela fórmula força vezes deslocamento vezes seno do ângulo, tá? Por que o seno do ângulo? Porque é a componente que está perpendicular do peso da criança em relação à dobradiça. Então, você vai usar o seno do ângulo, que é a distância, a componente dy, no caso, ou fy, em relação ao deslocamento do portão, que é lateral. Tá certo? Então, essa força vai estar perpendicular para baixo, a componente vertical vai ser dada por dy ou fy. Então, F vezes seno do ângulo ou D vezes seno do ângulo. Tá? A gente chama isso de braço da alavanca. Bom, essa distância que está aqui, ó, tracejada, ela é exatamente igual, tanto para o peso do portão, quanto para o peso da criança. Então, as dobradiças, elas estão sujeitas ao mesmo peso do portão. O peso do portão está aqui no meio. Por que o peso do portão está no meio? Porque o peso atua no centro de gravidade. E o centro de gravidade geralmente é no meio de uma peça, tá? Quando ela é homogênea. Se ela for disforme, aí ela vai ter uma distribuição diferente do centro de gravidade. Mas como é um portão quadrado, homogêneo, vai ser no meio. E aqui é a força que a criança está fazendo, o peso da criança quando ela pendurou na extremidade. Então, tanto a dobradiça A quanto a dobradiça B, elas estão sujeitas às mesmas forças e às mesmas distâncias. Logo, o torque ele vai ser igual, certo? Então, tá aqui, ó. Os braços de alavancas são iguais em comprimento para as duas dobradiças. Assim, o torque provocado pelos pesos é o mesmo em relação a A e a B, tá? Então, o torque não vai fazer diferença. Você tende a achar que o torque vai fazer diferença, mas ele não faz, certo? Mas o que vai acontecer? Então, ao girar o portão sob a ação do peso do menino, o portão ele vai tender a apoiar para baixo. Então, quando esse portão girar, o menino pendurar, o peso dele vai forçar esse lado e essa parte aqui ela vai inclinar. Tá vendo essa bolinha preta aqui? Isso daqui é o ponto aonde o peso dele vai forçar o portão para baixo, certo? Então, aqui, ó, o portão tende a se apoiar embaixo
como está destacado no círculo preto. Então, ele pendurou aqui, o portão tende a apoiar aqui. Quando ele encostar aqui na parede e apoiar, isso vai fazer a diferença, tá? E é isso que vai fazer a dobradiça A soltar primeiro do que a B. Então, não é o torque que vai fazer a dobradiça A soltar antes da B. Por que que a dobradiça de cima solta primeiro? Porque quando ele empurra para baixo, o peso aqui faz o portão se apoiar aqui na base da parede, e aí toda a força vai ser transferida para o ponto superior, que não vai ter apoio. E aí, consequentemente, essa dobradiça aqui vai soltar primeiro que a dobradiça B, tá? Então, o que faz a diferença, destaquei aqui no comentário, ó, isso é que vai fazer a diferença. É o fato do portão se apoiar, tá? Nesse ponto aqui, abaixo... Professor, peraí, eu não entendi por que na letra B seria Mais provável que a dobradiça B mais arrebente provável. primeiro. A B não pode arrebentar primeiro, porque ela vai estar apoiada aqui, ó. O portão ele vai apoiar logo abaixo de B. Então, B, ela vai ficar mais próxima aqui do ponto de apoio. Ela não vai arrebentar antes de A, porque ele está sendo empurrado desse lado aqui, ó. Então, quando ele empurrar esse lado aqui, a tendência é que A solte primeiro, porque B está próximo do apoio. B vai soltar também, mas ele vai soltar depois, tá? Quem solta primeiro vai ser A, porque B está próximo da parede, do ponto de apoio aqui, onde o portão vai escorar. Entendeu? Se fosse uma distância muito grande da dobradiça, aí o que ia acontecer, eles iriam romper juntos, ia sair junto, tá? Porém, a distância da parede aqui é próxima, o portão vai apoiar na parede e, consequentemente, o ar que vai soltar. Conseguiu ouvir aí? Conseguiu ouvir aí, Gabriel? Sim, professor, obrigado. Beleza. Bom, então voltando. Então a resposta correta, gente, é letra A, ó. É mais provável que a dobradiça arrebente primeiro, a dobradiça A arrebente primeiro do que a B, porque o peso da criança vai forçar o portão para baixo, vai apoiar nesse ponto próximo de B, e aí a estrutura vai romper primeiro em A. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, de giro. Deixa eu traçar aqui. Ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? Porque a criança vai estar apoiada aqui. Então, o peso da criança vai fazer isso aqui, já que aqui você vai ter um apoio quando o portão encosta na parede. Certo? Por isso a resposta correta é letra A. Todo mundo entendeu isso aí? Tranquilo? Pode continuar? Então, não analise pelo torque, tá? Se for analisar pelo torque, vocês vão ter aí uma análise errada, diferente. Alguém sabe como é que eu tiro essa mensagem daqui dessa... Tá aparecendo aí para vocês? Mova essa janela para longe do aplicativo. Tá aparecendo aí no meio da questão? Está aparecendo. Tô tentando tirar, mas não tô conseguindo. Mova como? Não sei como é que... Deixa eu tirar aqui. Só um minutinho, vamos ver se sai essa mensagem. Vamos ver se ela sai agora. Bom, então todo mundo entendeu o raciocínio da primeira, né? Tranquilo? Então vamos lá. Então vocês observam que ele tende a induzir você aí para um lado, direcionamento de uma análise, que é completamente diferente da real. Certo? Se você analisar pelo torque, a probabilidade é que você faça a resposta, analise e dê a resposta errada. Ou você assinalar que a B vai arrebentar primeiro, ou você assinalar que
As dobradiças arrebentarão juntas, tá? Por que B primeiro? Porque quando ela está próxima do ponto de apoio, quanto mais próximo do ponto de apoio, maior vai ser a força. Quanto mais distante do ponto de apoio, menor vai ser a força. Mas o torque aqui vai ser o mesmo. Então, ele faz isso para confundir vocês. Beleza? Segunda questão, mais uma questãozinha de movimento circular aí, ó, da bicicleta. Essa eu não havia passado para vocês. Passei outras semelhantes que também caíram no Enem. Então, as bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a uma coroa localizada na roda traseira, como mostra a figura. O número de voltas dada pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo dessas coroas. Em relação à opção abaixo, a roda traseira dá o maior número de voltas por pedaladas em que situação? Então você tem aí A, B, C, D e E. Ele quer saber em qual das opções a roda traseira dá o maior número de voltas por pedalada. Qual é a resposta correta? Vocês já responderam vários dessas aí. A letra A. Letra A, muito bem, Gabriel. Isso aí. Por que letra A? Quanto maior a coroa no pedal e menor a coroa, a catraca, né, na roda, mais voltas ela dá e mais pesado fica o pedal também, tá? Quando se pedala, a corrente move as engrenagens, entrando na engrenagem de um dente, tem que ter saído da engrenagem da roda um dente também. Ou seja, quem tem o diâmetro maior dá menos voltas, quem tem o diâmetro menor dá mais voltas para compensar, já que está a mesma velocidade deslocando. Então a resposta correta é letra A. Quanto maior for a coroa no pedal e menor a catraca, mais giros a roda vai dar para poder compensar essa diferença de diâmetro ou de raio aí. Beleza? Não sei se já estão... Ô, professor, e também na figura já está mostrando, hein? Pela própria imagem dá para você deduzir, né? Agora é porque se você não tiver atento a essa relação, você pode confundir com essas outras figuras aqui, ó, que também tem uma relação maior, só que aqui você não pode esquecer que está sendo transmitido pelo eixo. Então, o movimento de giro que der aqui vai ser o giro da roda também, né? Mas pela figura dá para você responder tranquilamente. Beleza? Bom, terceiro. Se por economia abaixarmos o fogo sobre uma panela de pressão, logo que se inicia a saída de vapor pela válvula, de forma simples a manter a fervura, o tempo de cozimento vai ser maior, menor ou não será alterado. Então, o que ele está falando? Ele está falando que você tem uma panela de pressão, tá? E assim que começa a sair o vapor, assim que inicia a fervura, você diminui o fogo, tá? Então, você vai reduzir a chama do fogão. Isso vai aumentar o tempo de cozimento, diminuir ou não vai ser alterado? O que vocês acham? Bora, meu Será filho. menor. Será menor? Não. Mais alguém? Porque você está diminuindo o negócio do fogão. Diminui a quantidade de Ah, calor. sim, ela vai ser maior, porque vai ser exercida. Também não, Gabriel. Tá? Olha só, durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante. A gente estudou lá que é calor latente. Calor latente é a quantidade de calor necessária para mudar de fase. Então a água ela vai atingindo por exemplo, colocou a água a 25 graus dentro da panela. Ligou a chama do fogão. Essa água vai aquecer até 100 graus, certo? Quando ela atingir 100 graus aqui, começa a sair o vapor pela válvula, o que vai acontecer? A temperatura não vai mais subir. Por que ela não vai subir? Porque ela está mudando de fase. Então, a quantidade de calor necessária para mudar de fase vai ser a mesma, independente da chama estar forte ou fraca. O alimento ele já vai ter recebido a quantidade de calor que variou a temperatura, e aí o tempo de cozimento ele vai ser o mesmo, independente de você abaixar ou subir o fogo, tá?
Então aqui, ó, durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante. Logo após a água ferver dentro da panela e começar a sair o vapor pela válvula, abaixar o fogo, desde que a pressão de vapor não caia, ou seja, desde que ela não pare de ferver, tá? Ela não vai parar de ferver porque ela já atingiu, já começou a sair o vapor pela válvula, então já está fervendo. Isso não vai alterar o tempo de cozimento, porque a temperatura vai permanecer constante. Então, se a temperatura permanece constante, quanto mais calor você fornecer, não vai fazer diferença, porque a temperatura lá dentro ela não vai aumentar. Então, se você aumenta ou diminui a chama do fogão, a única coisa que vai aumentar é a velocidade de transformação, ou seja, a velocidade de evaporação da água. A água vai secar mais rápido ou menos rápido, porém o alimento ele já vai ter o seu tempo de cozimento do mesmo jeito, não vai alterar o tempo de cozimento do alimento, tá? Mesmo que você esteja cozinhando em panela aberta, depois que a água ferve, se você baixar o fogo, não vai ter alteração no tempo de cozimento, tá? Porque a água ela também já atingiu o ponto de ebulição. Então a temperatura a partir desse momento vai permanecer constante, tá? O único detalhe é que isso daí é uma aproximação, já que a água da torneira ela não é uma substância pura. Então a mistura tem vários minerais, várias substâncias na água, e isso daí vai fazer com que a temperatura varie um pouco, sim. Mas essa variação é desprezível, tá? Por isso a resposta correta é letra E. O tempo de cozimento não será alterado, pois a temperatura não irá variar. Então quem estiver cozinhando aí e ferveu a água ou apitou lá a panela de pressão, pode reduzir o fogo que você vai economizar gás. Isso não vai alterar o cozimento do alimento. Beleza? Todo mundo me ouviu? Tranquilo? Quarta questão. Partículas suspensas em um fluido apresentam uma contínua movimentação aleatória, chamada de movimento browniano, causado pelo choque das partículas que compõem o fluido. Então, quando você observa um fluido, as partículas em suspensão elas têm um movimento aleatório. E esse movimento aleatório ocorre devido aos choques que existem entre as partículas, tá? Chamado de movimento browniano. A ideia do inventor era construir uma série de palhetas, tá? Montadas sobre um eixo que seriam postas em movimento pela agitação das partículas que estão aqui ao seu redor no fluido, tá? Como o movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos de rotação, o cientista concebeu um segundo elemento, um dente de engrenagem assimétrico, aqui, tá? Assim, em escala muito pequena, esse tipo de motor poderia executar trabalho, por exemplo, puxando um pequeno peso, para cima. O esquema já foi testado e mostrado na figura a seguir. Então, você tem um eixo, esse eixo é mergulhado dentro do fluido, as palhetas vão girar por causa do movimento browniano das partículas, e aí esse eixo vai rodar, a engrenagem vai rodar e esse peso vai subir, tá? Qual a explicação para a necessidade do uso da engrenagem com a trava aqui, ó? Você observa que a engrenagem ela trava, ó, tem os dentes e ela tem uma trava na engrenagem. Qual vai ser a explicação para essa trava? Então é o seguinte, se o movimento ele é aleatório, o que vai acontecer? Nós teremos o movimento da palheta também aleatório. Vai errado a letra A. Então ela pode ir e voltar e ela vai permanecer parada no mesmo lugar. Então se o movimento é irregular, aleatório, as partículas podem movimentar a palheta para girar no sentido e depois podem movimentar novamente para o mesmo sentido. Então, essa tendência que essa engrenagem aqui, essa palheta e esse eixo, ele vai e volte e permaneça no mesmo lugar, sem girar, certo? Então, é o que a gente está falando aqui no comentário. Como o movimento browniano é aleatório, as palhetas também podem apresentar um movimento aleatório, tendendo a uma situação de equilíbrio. Então, se você não tem um bloco pendurado aqui para puxar o sistema para baixo, a tendência é essa palheta ir e voltar para o mesmo lugar.
e no final das contas ficar parado, certo? Então o uso da trava, ele pode determinar o único sentido de movimento, permitindo que o peso suba. Ou seja, quando essa palheta girar para cá, esse dente vai correr e a trava vai segurar. Quando ela voltar, as partículas voltarem, empurrar a palheta no sentido oposto, a trava vai segurar, impedindo que ela volte. E aí, sempre que ela for no outro sentido, ela vai girar e vai subir mais um dente. E aos poucos, esse peso vai subindo. Entenderam? Então, a resposta correta é letra D. O uso da trava serve para quê? Para determinar o movimento que, devido ao caráter aleatório, tem a tendência de manter o equilíbrio. Então, o peso iria subir e voltar, porque o movimento das partículas era aleatório. O dente aqui faz com que a trava segure quando a palheta for para lá e o peso subir. Aí ele impede que ele desça novamente. Pode falar, Gabriel. Pode falar. Dúvidas? Tranquilo? Bom. Fala, Gabriel. Tudo em torno das palhetas, né? Que vai se movimentando. Porque a palheta vai seguir o movimento das partículas, ela que vai ser empurrada para fazer o sistema girar. Tudo em torno das palhetas, né? Que giram. Isso, tudo no sentido das palhetas. Tudo é analisado aqui em movimento, no movimento das palhetas, tá? Quinta. Quem toca guitarra aí é Hugo, né? Hugo? Sim, Gabriel. Pode falar, Gabriel. Tá travando. Tá travando? A internet está péssima. Estão me ouvindo agora? Caiu novamente. Voltou aí agora. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí, pessoal? Galera? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí agora? Caiu de novo aí. Todo mundo está me ouvindo, gente? Me deu um retorno aí. Sim, professor. Beleza, vamos finalizar aqui. Mas a internet está péssima. Qualquer coisa a gente marca aí um outro horário para ver se melhora aqui. Bom, quinta. Pode continuar? Todo mundo está me ouvindo? Estão vendo a questão aí? Senão não... Está péssimo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar uma mensagem no grupo para vocês, para ver se a gente marca uma outra aula extra aí, em outro horário, uma reunião, para poder repetir aqui o que ficou faltando aí, o que cortou, e terminar essas questões, tá bom? Porque aqui tá péssimo, eu tô vendo que não tá